Olá, ouvintes curiosos e mentes inquietas. Bem-vindos ao espaço onde o conhecimento encontra a essência humana, onde os enigmas da consciência se desenrolam diante dos nossos ouvidos. Humanamente é um podcast dedicado a explorar os mais profundos mistérios que residem dentro de nós. Neste programa, trazido a vocês pela conceituada Universidade de Caxias do Sul e pela AME da Serra Gaúcha, mergulhamos nas conversas mais estimulantes com Homo sapiens, seres humanos, como você e eu, que se dedicam a desvendar as facetas da nossa existência. Cada episódio é uma jornada e cada entrevista é um mapa. Juntos, navegaremos pelos vastos territórios da mente humana, buscando compreender não apenas o que somos, mas o que podemos ser. Preparem-se para questionar, para se maravilhar, e sim, para entender. Aqui a ciência se encontra com a alma, a lógica dança com a imaginação, e cada descoberta é um passo para dentro de si mesmo. Eu sou a Teca e convido vocês a se acomodarem e afinarem os seus sentidos. Está na hora de desbloquear os segredos da mente no Humanamente. No nosso podcast de hoje temos a presença do médico Edberto Rossarola Schuxt, que é pós-graduando em Espiritualidade e Saúde na Universidade de Caxias do Sul, em uma parceria com a Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, organização essa, que tem se dedicado a integrar os conhecimentos médicos com uma compreensão mais ampla da espiritualidade, visando uma abordagem holística da saúde. Bom dia, Edberto, muito prazer em tê-lo aqui para compartilhar alguns minutos de boa e enriquecedora conversa. Olá, Teca! Muita alegria em estar aqui e poder compartilhar este espaço de diálogo com pessoas que também estão engajadas na exploração de temas que tocam as profundezas da experiência humana. Uma compreensão mais ampla da nossa existência e a busca pelo bem-estar integral também são inquietações permanentes em mim. Em primeiro lugar, nós queremos saber quem é o Edberto que se interessa pela saúde, mas que também vê uma relação da espiritualidade com esta saúde e da qual fez sua profissão e sua vida. O Edberto tem 66 anos, é casado com a Sheila. É pai da Carolina e da Cláudia e avô do Eduardo e da Cecília. Terceiro filho de uma família de 4, desde cedo fui instigado pela Edi e pelo Roberto, meus pais, a observar e pensar nos mistérios da mente. Sou formado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, em 1980. Fiz grande parte da minha vida profissional em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul. Há mais de 40 anos recebi a base técnica da minha profissão na Universidade de Caxias, e hoje volto à mesma universidade para temperar a tecnicidade profissional com a maciez da espiritualidade, entendendo que muito mais que um corpo físico, ali habita uma alma, um universo, muitas vezes esquecido pelo nosso modo material e imediatista de viver. Na carreira médica me dediquei à área de diagnóstico por imagens. Trabalho fazendo diagnósticos através de imagens de raios-x, ecografias, mamografias, densitometrias, tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas nucleares. Aprendi a conhecer as pessoas através destes exames. Agora na pós-graduação de Espiritualidade e Saúde, quero ver nas pessoas o que os exames não me mostram, conhecer as pessoas além do que os exames mostram, ver além do corpo físico, como que erguendo um fino véu e vislumbrando um mundo novo e muito sutil. Edberto. Não é muito comum ouvirmos falar de espiritualidade em ambientes universitários, que são sempre muito técnicos e obedecem a rígidos protocolos científicos, não é verdade? É verdade sim, a espiritualidade por ser algo que sentimos além dos nossos 5 sentidos, se torna um assunto em que as leis físicas, as leis químicas, as leis matemáticas, enfim as leis do nosso mundo físico, têm dificuldade de compreender, comprovar e aceitar. A espiritualidade precisa de outros sentidos, que estão além da nossa capacidade de ver, ouvir, falar, cheirar ou tocar. Por isso o conflito entre ciência e espiritualidade.
As formas de manifestação acontecem em ambientes diferentes. A ciência trata do nosso mundo físico. A espiritualidade trata de coisas muito sutis, sem manifestações físicas aparentes, que exigem que nós desenvolvamos sentidos apropriados para vivê-la. A espiritualidade é o que leva uma quantidade cada vez maior de pessoas a procurar explicação para coisas que sentem espiritualmente, mas não encontram respaldo no mundo físico. Vejo constantemente nas minhas leituras manifestações muito diversas sobre espiritualidade e ciência. Encontro alguns cientistas negando a espiritualidade por não ter comprovação da ciência. Encontro também constantemente espiritualistas tentando insistentemente comprovar as manifestações do espírito à luz da ciência, e também criticando a ciência por não a aceitarem. Quem está certo? A ciência ou a espiritualidade? Ambos estão certos, porque se desenvolvem em searas diferentes. No meio virtual, hoje tão presente em nossas vidas, é como se fossem duas realidades em plataformas diferentes. Ciência e espiritualidade convivem harmonicamente em mim, não são adversários. Apenas dependem de sentidos diferentes para serem compreendidos. Tanto a ciência como a espiritualidade têm evoluído ao longo da existência humana desde as suas mais primitivas formas. Ambas surgiram da necessidade do Homo sapiens explicar fenômenos físicos e espirituais. O homem das cavernas também vivenciava suas experiências, à sua maneira, quando se deparava com o raio, com o trovão, com o fogo, sem explicação para eles. À medida que evoluímos, nossa capacidade de explicação física e percepção espiritual também evoluiu. Ambas, ciência e espiritualidade, estão em evolução, sem conflitos e sem concorrência. O segredo está na convivência pacífica de ambas, dentro do nosso ser. A Universidade de Caxias do Sul, quebrando paradigmas, junto com a AME Serra Gaúcha, traz para dentro do seu campus universitário esta discussão da relação mente-cérebro. A convergência entre neurociências e as práticas espirituais oferece um vasto campo de exploração científica, oferecendo oportunidade para abordar questões da saúde de maneira mais integral. Edberto, estou curiosa. Como surgiu a ideia de levar o tema espiritualidade e saúde para o meio universitário? Bem, esta é uma longa história que começa há mais de 20 anos com a fundação da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha. Criar um grupo de pessoas com ideias em comum, frequentemente exige que alguns poucos tomem a frente para fazer acontecer. No caso da AME não foi diferente. Eu cito aqui, o casal Samir e o Vitório Turconi, ela bioquímica e ele médico, em Bento Gonçalves, apenas para nominar duas pessoas do grupo de abnegados que fundou a AME Serra Gaúcha em 2003. Em 2005, como expansão natural das atividades, criou-se o Congresso da AME em Caxias do Sul, com o nome Ciência, Saúde e Espiritualidade. Para dar maior rigor científico ao Congresso, pensou-se em uma parceria com a Universidade de Caxias do Sul. E assim, lá partiu o casal Turconi, para convencer os 12 conselheiros da universidade a se juntarem no empreendimento. Falando aqui, parece tudo muito simples e fácil, mas apenas ouvindo os relatos dos envolvidos é que se tem uma ideia das dificuldades e resistências encontradas, das idas e vindas e do tempo para as coisas acontecerem. Enfim, o congresso se tornou uma realidade com edições anuais. Entretanto, o real interesse da AME era trazer a disciplina de espiritualidade e saúde para a grade curricular do curso de medicina na universidade. Como este processo é mais difícil e demorado, o reitor da época, professor Evaldo Cuiava, deu a ideia de criar uma pós-graduação com este tema. Estavam envolvidos diretamente o médico Dagoberto Godoy, chefe do Departamento de Ciências da Saúde, e também a professora Regina Medeiros, enfermeira, ambos professores da universidade. E assim em 2017 foi criada a primeira pós-graduação de Espiritualidade e Saúde em uma universidade no Brasil.
De presencial a pós-graduação passou para virtual, a partir da pandemia do Covid-19, e hoje conta com alunos em todo o território nacional e também no exterior. Atualmente temos como coordenadoras da pós-graduação as professoras Samira Turconi e a Catiúcia Corlatti. Mas, o objetivo de criar a disciplina de espiritualidade e saúde dentro do curso de medicina na universidade, como já é uma realidade em quase todas as faculdades de medicina dos Estados Unidos, essa luta continua. Felizmente, existem mentes desbravadoras, pessoas que se doam para colocar em prática suas ideias, cujos resultados vão muito além do que elas próprias imaginavam. Quem nunca se deparou pensando nas questões existenciais? Edilberto, vamos ao tema de hoje, e vou começar lhe perguntando: como podemos definir a espiritualidade? Todos nós temos espiritualidade? Espiritualidade é a mesma coisa que religiosidade? A espiritualidade faz parte de todo ser humano que respira, que vive. Faz parte de todos nós que vivemos em busca de um sentido na vida. A espiritualidade é uma demanda de sentido, diz Bruno Oliveira, teólogo e capelão no Rio de Janeiro. Por vezes, e dependendo de cada indivíduo, esta espiritualidade pode ser vivenciada através de elementos religiosos. É mais que legítimo, aquela pessoa que vivencia a sua espiritualidade através de ritos religiosos. Muitas destas demandas de sentido da existência são elaboradas e se ancoram em categorias religiosas. Mas é importante dizer que a espiritualidade não é uma posse da religião, seja ela qual for. Existem outras formas de manifestarmos a espiritualidade, com elementos existenciais, ou seja, nós alimentamos a nossa espiritualidade, nós experienciamos a nossa espiritualidade, através de coisas que para nós fazem sentido, sejam elas o contato com a arte, com a música, o encontro consigo mesmo, as relações interpessoais, o contato com a natureza e a realização de sonhos e projetos. Um belo exemplo disso vem do professor Dr. Franklin Santana Santos, nosso professor da pós-graduação na disciplina de Tanatologia, que criou o Observatório do Ser, uma instituição filosófica integrando saúde e espiritualidade em uma área de 100.000 metros quadrados, em Camaçari, na Bahia, onde ele recebe pessoas de todas as percepções espirituais para experienciarem sua espiritualidade entre a natureza. É uma belíssima forma de manifestar a sua espiritualidade. Uma curiosidade, que eu e muitas pessoas temos. Você pode ter espiritualidade sendo ateu? Sim, e aqui cito novamente o teólogo, filósofo e capelão Bruno Oliveira, com mais de 20 anos de atuação na área de espiritualidade e saúde. Ele diz que como a espiritualidade não é posse de nenhuma religião, nós não precisamos utilizar linguagem religiosa para definir espiritualidade. Existem inúmeras pessoas ateias, com forte espiritualidade. A religião, a religiosidade faz parte daquilo que pode ser a espiritualidade de um indivíduo, entretanto, a religião não é necessária para uma vivência espiritual. O cientista planetário e astrofísico Carl Sagan, que era um agnóstico com forte propensão para o ateísmo, mesmo não tendo nenhum tipo de fé, gostava de uma visão mais secular da espiritualidade. Ele dizia que a ciência é uma profunda fonte de espiritualidade no sentido de permitir que nós contemplemos a beleza e a grandeza do universo. Emoções e sensações que nos fazem arrepiar, que são espirituais no sentido de despertar um senso de existência muito diferente do banal, do trivial. André Comte Sponville, filósofo materialista francês, autor do livro O Espírito do Ateísmo, traz uma proposta mais parecida com Carl Sagan, quando ele fala na contemplação da grandeza e da complexidade do universo. Freud, considerado o pai da psiquiatria, falava de uma experiência oceânica, de vermos isso tudo e ficarmos assombrados com esta beleza, esta complexidade, e mesmo assim, reconhecermos o nosso lugarzinho humilde, num pálido ponto azul, como Carl Sagan dizia.
O filósofo e historiador Luiz Felipe Pondé, ateu, defende uma espiritualidade sem religião, que seria a nossa coragem de enfrentar o vazio existencial cara a cara, de olhar para a vida e nos vermos responsáveis para construir este sentido apesar de todas as dificuldades que ela nos impõe. Sam Harris, neurocientista, filósofo e escritor norte-americano, no seu livro O Despertar, traz uma visão da espiritualidade baseada no budismo e hinduísmo que não tem nada a ver com o sobrenatural. Já o médico e escritor Drauzio Varela se diz ateu desde criança e luta por este direito de assim ser reconhecido. Ele diz que não trabalha ao lado da espiritualidade ligada a Deus ou qualquer evento sobrenatural. Ele tem uma concepção da vida absolutamente natural. A vida surgiu na Terra por acaso e evoluiu por competição e seleção natural e chegou ao homem atual com esta complexidade, com este cérebro que temos. O professor de psicologia Daniel Gontijo, do @instituto.azul, diz que não se sente à vontade em dizer que tem espiritualidade, porque este termo ainda é muito relacionado ao sobrenatural. Ele prefere o termo existencialidade, que seria o contemplar da nossa existência, o refletir sobre a nossa existência. Eu, particularmente gostei muito desta definição. Então, sim, eu, Edberto, acredito que a espiritualidade, ou essa existencialidade, como fala o professor Daniel Gontijo, pode ser manifestada sem nos utilizarmos de ritos religiosos e também sem utilizarmos o sobrenatural. Leandro Carnal, filósofo, que já foi religioso e hoje é ateu diz, cada um deve ficar no canto que lhe seja confortável, que lhe dê as melhores respostas. Muito bem. No próximo bloco vamos falar de nascer e de morrer, período entre os quais acontece a vida, onde a espiritualidade e a saúde se encontram, onde a ciência e a espiritualidade se complementam. Podcast Humanamente está de volta. Estamos conversando com Edberto Schutz, que é médico e pós-graduando em Espiritualidade e Saúde na Universidade de Caxias do Sul, em uma parceria com a AME da Serra Gaúcha. Edberto, falamos até agora de espiritualidade, que como você falou faz parte de todo ser humano que respira, que vive. Mas, e a vida? O que é a vida? Eu ouvi, algum tempo atrás uma citação atribuída ao enfermeiro Alexandre Silva do Rio de Janeiro. Vida é o que acontece entre o nascer e morrer. Quando falamos de nascer e morrer estamos falando do ciclo da vida, que pode ser explicado tanto por perspectivas científicas quanto espirituais. A ciência oferece explicações sobre o desenvolvimento biológico, dos processos fisiológicos e psicológicos envolvidos na saúde ao longo da vida, enquanto a espiritualidade procura dar sentido à experiência humana, incluindo questões de propósito, conexão e o que pode existir além da vida física. A ciência diz que a vida começa na fecundação, quando se forma a célula totipotente, que é a célula-mãe, a partir da qual todas as outras células podem ser formadas. Eu concordo plenamente. Mas aqui vamos falar de vida após o nascimento, que é quando nós nos desligamos do corpo materno e passamos a viver pelo nosso próprio corpo. Para nos manifestarmos neste mundo, precisamos necessariamente de um corpo físico que é o corpo gestado no útero de nossa mãe e que será o veículo a nos conduzir pela vida. O corpo físico é aquele que ao nascer a mãe vê, toca, abraça e beija e que lhe dá a certeza dele existir, fisicamente. As emoções, sensações, pensamentos, tudo que é impalpável e invisível, fazem parte do corpo espiritual.
Paradoxalmente, após o nascimento nosso corpo físico começa a envelhecer, enquanto as sensações mais sutis do pensamento, em caminho oposto, começam a se desenvolver. Ao longo da vida a parte espiritual evolui enquanto a física fenece, envelhece. Lá próximo do fim, temos ou esperamos ter, um espírito evoluído, elevado, em um corpo envelhecido, enfraquecido, e finalmente, na morte, deixamos o corpo aqui e partimos deste mundo, ou ainda, simplesmente deixamos de existir, conforme a crença de cada um. Sem querer questionar a crença de cada um, sobre a continuidade da vida após a morte, o que eu quero dizer é que o nosso corpo físico vai envelhecer e morrer queira você ou não. Com o nosso espírito, que são os pensamentos, as sensações, as emoções o caminho é inverso. Você vai crescendo, evoluindo, se tornando um ser melhor, interferindo e interagindo de forma cada vez mais positiva e altruísta no mundo. Como me referi anteriormente, corpo físico e espírito são plataformas diferentes que só atingem a sua plenitude de significado se estiverem juntas, em equilíbrio. Se representássemos corpo físico e espírito em um gráfico, seriam duas parábolas de curvas opostas e eu diria que o segredo é que a intersecção entre estas parábolas, o ponto de equilíbrio, aconteça na fase mais produtiva de cada um destes corpos. Desejamos sim, um corpo saudável e longínquo para que a vida se manifeste pelo maior tempo possível. Mas o que fazemos para isso? Em relação ao nosso corpo físico eu penso que ele depende diretamente de 3 fatores. Da nossa alimentação, o combustível que usamos para nossa máquina funcionar. Dos nossos hábitos de vida. E da nossa genética, as informações que recebemos e que estão contidas nos cromossomos. Em relação à nossa alimentação é mais que sabido da sua importância e hoje temos a possibilidade de selecionar o que colocamos para dentro do nosso corpo. É como o combustível do nosso carro. Combustível adulterado vai reduzir a durabilidade do motor, mas se usarmos combustível de boa procedência e alguns aditivos teremos um motor funcionando bem por muito mais tempo, com alta quilometragem. São os alimentos que aceleram ou retardam a oxidação celular. Hipócrates, considerado o pai da medicina, há mais de 2000 anos, dizia que as doenças começam pelo intestino. Em relação aos hábitos de vida, poderíamos falar aqui por muitas horas sobre hábitos saudáveis e nocivos à nossa saúde e aqui eu incluiria também nossos hábitos e atitudes mentais. Sedentarismo, a falta de atividade física regular, consumo excessivo de álcool, uso de tabaco, privação de sono, estresse crônico, desidratação, tomar quantidades inferiores de líquido ao dia, atividade laboral insalubre, relacionamentos tóxicos, relacionamentos interpessoais consistentemente negativos, comportamentos de risco, dirigir perigosamente, práticas sexuais inseguras, uso de drogas e negligência com saúde preventiva, podem levar à falta de detecção e tratamento precoce de doenças. Em relação à genética tínhamos ela até pouco tempo como um fator imutável, ou seja, se você teve a sorte de ter nascido com uma genética boa ou o azar de ter nascido com uma genética ruim, nada poderia ser feito. É certo sim, que a hereditariedade influencia características e habilidades individuais, ninguém duvida disso. No entanto, apesar de nossos traços serem transmitidos geneticamente, nossos genes podem ser ativados ou não por vários fatores. A prática regular de exercícios, por exemplo, ativa os genes benéficos, aumentando o tônus muscular e aprimorando a saúde, além de simultaneamente desativar genes prejudiciais. O meio ambiente também pode ser responsável pela ativação desse mecanismo. A exposição a determinados ambientes pode ativar a genes benéficos, liberando o nosso potencial. Quando você olha para nós, enquanto espécie, nós passamos a existir com base nas informações que moram no nosso genoma e depois na interação destas informações com o ambiente, segundo o cientista islandês Dr. Kari Stefansson, fundador do Laboratório de Code em 1996, em Reykjavik, na Islândia. A psicóloga Daniela Dick, professora da Rutgers University, afirma que o DNA não é um destino.
O ambiente à nossa volta desempenha imenso papel para determinar se agimos ou não com base nas inclinações genéticas. Cecília Flores, psiquiatra e professora da Universidade McGill no Canadá, afirma que o ambiente positivo pode reprimir a susceptibilidade genética e até revertê-la. Dr. Andrew Divan, epidemiologista genético da Universidade de Yale, chega a afirmar que a genética influencia, de alguma forma, as nossas escolhas de amigos e parceiros amorosos. Tendemos a formar relações sociais com indivíduos geneticamente mais parecidos com nós. No livro O Código Divino da Vida, o Dr. Kazuo Murakami, um dos maiores geneticistas do mundo e professor emérito da Universidade de Tsukuba no Japão, ele afirma que os pensamentos positivos ligam os genes positivos e os pensamentos negativos ligam os genes negativos e destrutivos. Segundo o Dr. Murakami, os genes possuem um mecanismo de liga-desliga e esse mecanismo liga-desliga pode ser ativado, também, por atitudes mentais. Assim, a nossa maneira de pensar pode ativar ou desativar nossos genes. Aprender como ativar genes benéficos e como desativar genes prejudiciais pode abrir infinitas possibilidades de expansão do potencial humano. O mecanismo da vida é um mistério surpreendente. As pessoas falam de viver como se isso fosse algo simples, mas nenhum de nós conseguiria sobreviver exclusivamente por meio de nossos esforços conscientes. Todas as nossas funções vitais são reguladas pelo funcionamento autônomo dos sistemas hormonal e nervoso, incluindo a respiração e a circulação sanguínea, e operam ininterruptamente para assegurar nossa sobrevivência, sem qualquer esforço ou intervenção de nossa parte. Eu li uma afirmação que me impactou muito. Quantos de nós já paramos para pensar que a cada respiração garantimos 90 segundos de vida? E que isto ocorre automaticamente sem que tenhamos consciência disso. A cada respiração, renovamos nosso contrato com a vida por mais 90 segundos. Se formos capazes de viver com gratidão e valorizar esta dádiva, conseguiremos ativar determinados genes adormecidos e abrir as portas para um novo e maravilhoso modo de vida. Cada vez mais tem-se ouvido falar da epigenética, e a pós-graduação Espiritualidade e Saúde aborda em um dos seus módulos este assunto de forma muito interessante. As informações genéticas que recebemos na concepção, sim, são definitivas, mas hoje sabemos que apenas 3% dos genes que nascemos são ativos ou se manifestam, outros passam a vida inteira adormecidos. O que acontece é que fatores alimentares, hábitos de vida e estados mentais podem ativar ou desativar alguns genes. Isto explicaria por que pessoas que têm genes relacionados a uma determinada doença desenvolvem esta doença e outras pessoas, com os mesmos genes, não. Então, em relação a esta vida, o nosso corpo físico é imprescindível para a sua existência e está ao nosso alcance a sua manutenção, sua saúde e sua longevidade, quer seja por alimentação, seja por hábitos de vida ou estados mentais. Humanamente faz um breve intervalo. Na nossa conversa de hoje já falamos sobre espiritualidade e sobre a vida. No nosso próximo e último bloco vamos falar de algo difícil. Vamos falar da morte. Você, já parou para pensar na sua morte? Voltamos com o nosso podcast Humanamente de hoje, com a presença do Edberto, que é pós-graduando em Espiritualidade e Saúde na Universidade de Caxias do Sul, em uma parceria com a AME da Serra Gaúcha. Falamos de espiritualidade, falamos de vida e agora vamos falar de um tema difícil,
que as pessoas preferem se calar. Edilberto. Vamos falar da morte? A morte é um tabu na nossa sociedade ocidental. A dimensão da morte é marginalizada na nossa existência. As pessoas tendem a fugir deste tema, e até bater na madeira. Até mesmo no ambiente hospitalar alguns profissionais tendem a evitar estes pacientes nesta fase, porque a formação profissional não os prepara para isso. Não nos prepara para a finitude humana. Chega a ser até engraçado, pois sabemos que a morte é inquestionável e evitamos falar dela, como um avestruz que enfia a cabeça em um buraco para fugir de um perigo. É como se não falando na morte ela não existisse, como se ao falarmos nela estaríamos trazendo ela para perto de nós. Mas sim. A morte está sempre perto de nós. Vida e morte andam juntas, lado a lado. Nossa professora da pós-graduação na disciplina de cuidados paliativos doutora Viviane Buffon, comenta na sua aula, que a morte é um ato natural da vida. É o ato final. À medida que o tema morte começa a fazer parte do seu pensamento, à medida que você aceita pensar sobre ela, aceita pensar que a cada dia ela está mais próxima, você automaticamente começa a ressignificar a sua vida, deixando de postergar atos de significância na sua vida. Rubem Alves, escritor, diz: a branda fala da morte não nos aterroriza por falar da morte. Ela nos aterroriza por falar do que não estamos fazendo da própria vida. Ah, mas eu ainda tenho muitos anos até morrer. Lembre-se que você renova o seu contrato com a vida, a cada respiração, por 90 segundos. A cada respiração você garante apenas mais 90 segundos de vida. Quando imaginamos a chegada da morte, vemos o estereótipo de um ser encapuçado empunhando uma foice. Imaginamos que a morte é um ato externo que vem de encontro a nós. Que é a morte quem nos procura. A morte não vem de fora. É a vida que encontra a morte. Repito as palavras da professora Viviane Buffon: a morte é um ato natural da vida. O ato final. Quem determina a nossa morte é a nossa vida. E isto tem um profundo significado na nossa existência, em como devemos encarar a nossa vida. As pessoas não sabem morrer porque nunca souberam viver, diz a doutora Mara Papalardo. O processo de nós enfrentarmos a morte como um ato natural da vida, faz da nossa vida um viver repleto de significados. A morte é um tabu na sociedade. As pessoas não gostam e não querem falar da morte. Aqui no nosso planeta Terra, no tênue ponto azul de Carl Sagan, todos os seres vivos precisam de um corpo para poder existir, desde a forma mais rudimentar, unicelular, até a forma mais evoluída, o Homo sapiens. O que nós chamamos de vida se manifesta através do nosso corpo, que é finito, tem tempo determinado para existir. Todas as estruturas vivas do planeta têm prazo de validade. Todas as estruturas vivas vão morrer. Nós vamos morrer. Eu, você, o maior líder religioso, o Papa, o Dalai Lama, vamos morrer. Os políticos, chefes de estados mais importantes, vão morrer. As pessoas de bom coração, os piores assassinos, vão morrer. Falar de morte é falar do que estamos fazendo da nossa vida até nos encontrarmos com ela. O objetivo de falar sobre a morte é falar e olhar sobre a vida. E como está esta vida, em que todos nós encontraremos com a morte? Como estou usando o meu tempo de vida? O professor Franklin fala na pós-graduação que ao nascer ganhamos uma ampulheta, uns com mais areia, outros com menos areia. Ninguém sabe a quantidade de areia que tem na sua ampulheta. Eu, você, podemos morrer aos 100 anos, mas podemos morrer hoje, daqui a pouco. Já que vamos morrer um dia, viver bem é uma necessidade, fazer de cada dia um dia que valeu a pena é nosso dever. Não adianta lá na frente você se dar conta que utilizou mal o seu tempo. Pensar na morte como um fato que não temos como fugir é refletir sobre a vida que hoje levamos.
É claro que algumas pessoas encontram a morte mais cedo, antes do que culturalmente criamos como idade de morrer na velhice. A expectativa média de vida no Brasil é de aproximadamente 75 anos. Se eu colocar esta expectativa de vida de 75 anos, eu tenho 9 anos pela frente. E cada pessoa pode fazer esta conta, subtraindo a sua idade de 75. E os que já passaram dos 75? Claro que temos a genética, os hábitos de vida, alimentação, etc. Minha mãe faleceu cedo de um câncer com 55 anos, mas sua irmã e irmãos chegaram aos 90 anos. Meu pai morreu aos 95 após um acidente doméstico. Então posso arriscar a pensar que se não houver um acidente de percurso, como minha mãe teve, vou viver mais de 76 anos. Mas não basta apenas a genética. As condições da nossa vida são determinantes para nossa longevidade ou não. Muitas pessoas levaram vidas difíceis, tiveram profissões insalubres, hábitos nocivos, alimentação desregrada, álcool em excesso, drogas, etc. E mais ainda, a nossa atitude mental em relação à vida, as nossas crenças religiosas, as nossas relações familiares e afetivas, tudo isso impacta negativa ou positivamente na qualidade da nossa vida e consequentemente na sua duração. Recentemente, tive uma conversa muito engrandecedora com meu amigo de infância, colega de profissão e de especialidade, o Elton Torres. Ele comentava das contínuas dificuldades físicas que vem passando hoje, como consequência de uma longa estada na UTI por conta da Covid-19. Ele faz duas considerações importantes. A primeira é que somente sobreviveu à grave Covid que passou por ter um corpo físico rígido, pleno, sem outras doenças e criado em cima de bons hábitos físicos e alimentares. Segundo, não menos importante, ele criou ao longo da vida, pelas suas crenças, uma reserva de fé, uma espécie de banco de fé, e hoje, a cada dificuldade que vem passando, ele faz um resgate, um saque nesta fé guardada e depositada, que lhe ajuda a enfrentar os momentos de dificuldade no seu dia a dia. Resiliência, ancorada na sua fé, nas suas crenças. A certeza da morte nos faz refletir no tipo de vida que levamos hoje. Estou tendo uma vida adequada para ter uma velhice saudável? Quantos anos você gostaria de viver? Você já parou para pensar? A grande maioria das pessoas, quando indagadas, dizem que gostariam de viver enquanto tivessem saúde, enquanto pudessem dar conta sozinhas da vida, sem depender de outras pessoas. Não querem o ser um peso para outras pessoas. Mas, nem sempre a vida se apresenta assim no final. A grande maioria das pessoas vai precisar de alguém próximo da morte, seja sua companheira, filhos, netos, sobrinhos, amigos ou até casas de saúde. Este é outro aspecto que a morte nos traz para a reflexão. Que tipo de relações mantenho hoje para que em uma necessidade possa contar com outras pessoas? Relações que foram criadas em carinho, afeto e amor são importantes nos momentos de dificuldades. Se você se esforça para construir laços afetivos com seus entes queridos, você estará criando laços de amor, que na necessidade de cuidados, mais adiante, tornarão a situação menos pesada e dolorida para ambas as partes. Na disciplina de tanatologia o professor Franklin faz um exercício, onde você, de repente se encontra com a morte. E você diz, mas eu não posso ir agora. A morte vai lhe perguntar, e por que não pode ir agora? As respostas serão as mais variadas possíveis, preciso me despedir, preciso resolver assuntos pessoais, preciso me reconciliar com certas pessoas, preciso dizer aos meus queridos que amo eles, preciso, etc. A morte vai lhe sorrir e perguntar: e por que você não fez isso até hoje? Você teve uma vida inteira para isso. Agora, infelizmente, não há tempo para mais nada. Game over. Humanamente teve a presença do médico Edilberto Rossarola Schuxt,
que está expandindo seus conhecimentos através da pós-graduação em Espiritualidade e Saúde da Universidade de Caxias do Sul em uma parceria com a AME Serra Gaúcha. Com ele mergulhamos nas profundezas da espiritualidade, que permeia os momentos mais significativos da nossa existência, o nascer e o morrer, e também como ela influencia o intervalo entre eles, a nossa vida. Edberto nos ofereceu uma perspectiva única sobre como a espiritualidade pode ser um pilar de apoio nos momentos de saúde e doença, atuando como um recurso para enfrentarmos desafios, encontrarmos significado nas experiências e, talvez o mais importante, como nos conectarmos com a nossa essência e com os outros. Através das lentes da espiritualidade, aprendemos a olhar para a saúde não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de harmonia completa do nosso ser. Corpo, mente e espírito. E na face da mortalidade, a espiritualidade pode nos oferecer o conforto, a esperança e uma compreensão mais profunda da transitoriedade da vida. Agradecemos ao Edberto por compartilhar seus aprendizados conosco. Esperamos que a conversa de hoje tenha tocado seus corações e mentes, e que possam levar algo do que foi discutido para melhorar a sua própria jornada de vida. Obrigado por estarem conosco. Esperamos que vocês continuem a explorar estes temas tão vitais e que se juntem a nós em um próximo encontro, onde continuaremos a desvendar os mistérios da existência humana e a beleza do encontro entre a saúde e espiritualidade. Até lá! Cuidem do seu bem-estar, nutram suas almas e mantenham a mente aberta. Saúde e paz a todos!